Meus irmãos, vocês conhecem a história de Davi? Na minha concepção, é uma das histórias mais dramáticas, mais tristes da palavra de Deus. Quando ele cometeu o pecado de adultério com Betseba e ao mesmo tempo o assassinato, matando o marido dela em campo de batalha, o homem, segundo o coração de Deus, esconde por algum tempo o seu pecado dos homens. Até que um belo dia entra em seu palácio o profeta Natã. E o profeta, por sua vez, vai promulgar agora para o rei uma espécie de parábola, dizendo assim: olha, grande rei Davi, haviam dois homens, um rico e o outro pobre. O rico tinha muitas ovelhas, muitas vacas, contudo o pobre não tinha coisa nenhuma a não ser uma pequena cordeira que ele comprara, criara, cuidara. Praticamente ela era um membro de sua família. Mas um certo dia veio um viajante até a casa do homem rico, e o rico, ao invés de tomar uma de suas ovelhas ou uma de suas vacas para se congratular com o viajante em sua casa, ele não faz isso, mas ele toma a única cordeira que o pobre homem tinha. O rei Davi em seu trono fica de maneira cheio de ira. E ele vocifera dizendo, quando o profeta Natã pergunta o que se deve de fazer com este homem rico, Davi vai responder, vociferando: digno de morte é este homem. No mesmo instante, o profeta Natã olha para o rei e aponta para ele, trovejando, dizendo assim: tu és este homem. Meus irmãos, quando estamos diante do texto bíblico, para termos uma boa aplicação, é necessário tomarmos as palavras do mesmo e aplicarmos na nossa vida. Pense que você é Davi, pense que você é este homem rico, ouça a voz do profeta Natã, trovejando em sua mente, em seu coração, dizendo: tu és este homem, tu és esta mulher, tu és este jovem. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 2, no versículo de número 21, 22 e 23, ele declara palavras poderosíssimas, dizendo assim: tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégios? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Notem e observem que Paulo está dirigindo as palavras ao povo judeu. O povo judeu que tinha a lei escrita, as primeiras palavras de Deus foram confiadas a eles, conforme Romanos capítulo 3, verso de número 2. E Paulo está confrontando os judeus, dizendo: vocês condenam o furto, mas vocês furtam. Vocês condenam o adultério, mas adulteram. Vocês dizem que não é para oferecer sacrifícios a ídolos, mas vocês ao mesmo tempo são idólatras. Acontece que, quando é para criticarmos e julgarmos o pecado dos outros, nós somos bons, mas não aceitamos sermos julgados pelos outros também. Somos bons para criticar, somos bons para julgarmos, somos bons para confrontar, contudo, não aceitamos sermos julgados também. Paulo está dizendo: vocês condenam, mas vocês fazem a mesma coisa. Davi foi expert em apontar o erro do homem rico na parábola do profeta Natã. Nós somos iguais. Nós somos o mesmo Davi, o mesmo homem rico da parábola do profeta Natã. Curiosamente, o apóstolo Paulo usa os pecados como roubo, como adultério, como idolatria, que na verdade é sempre os mesmos pecados. Sempre adultério, sempre roubo, sempre corrupções. No capítulo 2 da carta aos Romanos, verso de número 24, o apóstolo Paulo diz assim: porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Paulo está se dirigindo aos judeus, mas ouça a voz bíblica trovejando em sua mente, em seu coração cristão. Troque os gentios aqui por ímpios.
Veja que Paulo está dizendo: o nome de Deus é blasfemado entre os ímpios por causa de vocês, cristãos. Por causa de você, homem crente, mulher crente, pertencente a uma determinada igreja. Vocês percebem que a mídia detona com esse evangelicalismo moderno, detonam com os cristãos sempre por causa de roubo, por causa de adultério, por causa de idolatria. Idolatram homens, idolatram pregadores, idolatram cantores. Sempre o mesmo pecado. E o nome de Deus está sendo blasfemado entre os ímpios por causa de nós, por causa de vocês. Ouça a voz bíblica trovejando em sua mente. Tu és este homem. Tu és esta mulher. Natan está aqui, profetizando e confrontando o seu pecado. Curiosamente, meus irmãos, o adultério e qualquer outro tipo de pecado sempre vai começar na nossa mente. O pecado, ele é pensado, premeditado, raciocinado para depois ser consumado ou praticado. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 19, ele lista acerca das obras da carne, e uma das obras que ele relaciona é exatamente as impureza e lascívia. Essas palavras, impureza e lascívia, são sinônimas, que segundo o Dr. Russell Shedd, trata de pecados sexuais que não se limitam apenas ao tato, apenas ao toque, mas trata de pecados sexuais na mente. São fantasias, são pecados que o cônjuge não sabe, que os filhos não sabem, que o próximo, o amigo mais íntimo não conhece, somente você e Deus conhece. São pecados maquinados na mente, e depois você coloca-os à prática. Foi isso que aconteceu com Davi, não foi mesmo? Davi observa Betseba pela janela. Ele cometeu o adultério primeiro em sua mente, para depois consumar, para depois chamá-la. Deus está trovejando: não brinque com pecado, não brinque com adultério, não brinque, moço e moça de Deus, com sensualidade. Tome cuidado com elogiozinhos que aparentemente são inofensivos, não são maliciosos. Tomem cuidado com conversas picantes em WhatsApp, em Messenger. Quando você se der conta, você já está mergulhado no oceano do pecado. Deus está dizendo: tu és este homem. Ouça, Deus está falando conosco. Eu termino esta minha palavra e eu dirijo ela a você agora, homem casado, marido de uma só mulher, ou que pelo menos deveria de ser. Deus está falando: tu és este homem. Deus está falando com você agora, viciado em pornografia. Homem, você deve se contentar com os seios da sua mulher. Eles são pequenos, eles não são muito atraentes, mas Deus está dizendo: fique contente com eles. Fique satisfeitos com eles e não com os peitos de uma atriz pornô. Deus está falando: arrependa-se. Deus está falando: tu és este homem. Conserta a tua vida. Deus está te confrontando. Ainda há tempo, Davi. Tu és este homem.